Olá, eu sou Eduardo Costa, nós estamos iniciando mais um Versão Cristã, agora em novo formato. E para começar esse novo ciclo do Versão Cristã, nós trouxemos um tema super interessante. O que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência? Para debater esse tema conosco, nós estamos aqui trazendo os líderes da famosa ABC2 Belém, a Rebeca Brasil, que é mestranda em Neurociências e Comportamento na Universidade Federal do Pará, hoje membro da Igreja Batista Nova Esperança. O Licélio Valente, formado em Teologia, mestre e doutorando em Teologia da PIB da Marambaia, professor também da Faculdade Teológica Batista Equatorial, nossa FATEB, e Efraim Ferreira, que hoje é estudante da UNAMA, estuda programação na UNAMA e é membro também da Igreja Presbiteriana do Brasil. Queria começar perguntando para vocês o que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, e é conhecida também, né, popularmente como ABC2. Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite aqui ao programa Versão Cristã, o professor Eduardo, todos os meus colegas aqui de mesa. E a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência é o que o nome nos diz, né? Uma associação brasileira onde existem pessoas preocupadas do distanciamento que houve no Brasil em tempos tanto recentes quanto passados entre esses dois temas que andam muito mais juntos do que separados, que é a ciência e a religião. Então, se preocupando com o afastamento desse tema, com a laicização que o nosso país estava passando, pessoas dizendo que a gente tem um mote no Brasil, né? Política e religião não se discutem, né? E as pessoas estavam começando a chutar a religião para fora dos seus laboratórios científicos, para fora das suas salas de aula. E a Associação Brasileira, aqueles que começaram a se preocupar e ver essa coisa acontecendo no Brasil, começaram a dizer, opa, isso não está nem de acordo com a história do relacionamento entre a ciência e a religião, e muito menos de acordo com os cientistas que historicamente receberam prêmios Nobel, que colaboraram para o fomento e para a promoção da ciência como tal. A própria criação das universidades, né? Exatamente, né? Todas nasceram num berço cristão. A maioria dos cientistas que tiveram descobertas fantásticas, como Lemaitre, por exemplo, e vários outros, eram cristãos. Agora é curioso porque a gente vive um ambiente nas universidades muito hostil aos cristãos, né? Então, assim, parece que você tem que deixar, quando você chega numa universidade, parece que você tem que deixar a sua fé de fora da universidade. Como é que vocês enxergam isso? Realmente é uma situação difícil, né? Eu mesmo já passei em outros cursos, né, como o curso de Direito, que ainda, né, com fé em Deus, vou conseguir terminar. Professor de Direito Administrativo, primeiro dia de aula, chegou na sala e disse, olha, pessoal, todas as minhas convicções religiosas, políticas, eu deixei lá fora e aqui dentro nós vamos falar só sobre direito administrativo. Só que curioso é que durante aquela aula e todas as demais no decorrer do semestre, ele sempre inclinava-se religiosamente a um lado ou a outro de questões administrativas sobre como o Estado deveria dirigir as políticas públicas, sobre como o Estado deveria dirigir a sua política econômica e coisa do tipo. Então, é uma quimera, uma falsidade, é um mito, na verdade, dizer que se é possível ser neutro em matéria de religião quando se está fazendo ciência. Existe ciência neutra, né? E é bom que se diga, é uma alegria estar aqui, eu agradeço o convite, que o povo esquece que as universidades, na sua grande maioria, como por exemplo, quando se pensa na grande universidade do mundo, a conhecida, onde todo mundo quer estudar, Harvard, por exemplo, foi berço cristão, né? Sim. E é lá, tantas outras instituições tinham um moto, inclusive, existia isso, um moto que dizia assim, teologia, a mãe de todas as ciências, mesmo sabendo que tem a questão da filosofia, né, como berço de todas as ciências, porque tinha essa ideia de que você entrava na universidade, você necessariamente teria que estudar a teologia antes de estudar qualquer outro curso. Isso era fantástico. A Harvard tinha esse projeto e esse propósito. Agora, voltando à pergunta, o que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência? Deixa eu colocar aquela imagem lá pra gente. Acho que é o segundo. Bom, vamos continuar. Então vamos lá. Bom, a ABC2, primeiro, a outra imagem. Isso. Ela tem esse logo, em que a gente tem um peixinho,
né, que representa ali o cristianismo. Essas linhas, a dupla hélice, DNA, e a BC2 é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. O 2 elevado é porque os criadores pensaram também em colocar algo ali mostrando as ciências exatas. Então, por isso eles colocaram o 2 elevado ali. Bom, a ABC2, ela tem o propósito, o objetivo, a função de criar um diálogo entre a fé e a ciência. Eu gosto muito dessa figura que eles trazem, que é uma embaixada, em que esses dois campos eles podem conversar tranquilamente e sem necessariamente se verem como antagônicos, em oposição. A ABC2, ela surgiu na própria conferência nacional que teve, que o Licélio participou. Os criadores chamaram que tem a pré-história e a história da ABC2. Né? Então, o presidente e vice-presidente, hoje o Guilherme de Carvalho e o Roberto Covolan, eles idealizaram a ABC2 como uma associação em que as pessoas poderiam discutir temas, não necessariamente uma única linha, mas que ela está aberta para diferentes temas. Então, inicialmente criou-se ali, pensou-se muito nas ciências naturais, mas depois as ciências humanas foram criando espaço, e hoje a gente tem outros temas também, como tecnologia, ecologia, filosofia, dentro da ABC2 também. O Guilherme de Carvalho, ele pode passar para outra imagem, ele já trabalhava os temas de ciência, e os temas de fé e academia, e ele foi o fundador da Associação Kuyper para Estudos Transdisciplinares. Eles trabalhavam com vários temas científicos que eram importantes para a sociedade. E também, conhecendo a Fundação Templeton, eles submeteram um projeto para a Templeton para financiar um projeto de diálogo entre fé e ciência. Então, primeiro o Guilherme tentou outros projetos, como tradução de livros para a língua portuguesa, tentou esse primeiro momento a criação de uma associação, mas acabou sendo reprovado por algumas questões. Passou-se um tempo, o pessoal da Templeton entrou em contato novamente com o Guilherme, dizendo, olha, nós reconsideramos, achamos sim que é importante para a América Latina uma associação falando sobre fé e ciência, na forma como você propôs, e vamos trabalhar mais isso. Ele conheceu, então, o Roberto, e o Roberto também já estava fazendo trabalhos dentro da igreja dele, sobre fé e ciência, ele é físico, ex-professor da Unicamp. Mas é importante para quem está nos assistindo, as pessoas às vezes não sabem quem são. Quem é Roberto Carvalho, quem é Fulano, quem é Beltrano. Seria bom a gente até explicar quem são essas pessoas. Sim, a Templo, então, a Rebeca falou bem, ela aceitou o projeto e apoiou por 3 anos. Aí o Roberto Covolan, ele é lá da Unicamp, lá em São Paulo, ele é da área lá das ciências exatas. Guilherme de Carvalho, inclusive a sede da ABC2 fica em Minas Gerais, onde fica a CAT, onde funciona. O Guilherme de Carvalho, ele circula no meio das ciências naturais e tudo mais, muito da parte da filosofia, também mescla ali com teologia. Ele tem essa linha, enquanto o Covolan, Roberto Covolan, ele é professor ali da Unicamp, né? Ele trabalha especificamente ali. É bom que se diga que a Templeton, ela sustentou por 3 anos, em todos os aspectos, a associação, investindo pesado para que eles rodassem o Brasil. E assim, parou aqui no Pará. Eles rodassem o Brasil, levando e divulgando o projeto. E em várias instituições, seja elas públicas ou privadas, certamente as públicas tinham mais dificuldade de aceitar esse recebimento, e a grande mentora, eu diria assim, a grande que abraçou de fato a ABC2, e é bom que se diga, levando em consideração isso, porque é importante, é a Mackenzie. Pois que é uma potência. Mais uma pergunta, qual é o objetivo da ABC2? É muito interessante, a ABC2, eu acho que vai mostrar aí, qual é o objetivo da ABC2? Que é possível, assim, resumidamente, de uma forma bem clara, que é possível ser cristão e ser cientista. Que não tem essa ideia de que você, por exemplo, é cientista e automaticamente você pode ser intitulado como ateu. Quer ver um exemplo? Claro, pouca gente sabe que por trás da ABC2, é bom
levar isso em consideração, a BC12 ela não é só nacional, ela é nacional como associação no Brasil, mas ela tem um diálogo internacional. Por exemplo, uma mente pensante por trás da BC12 está o Francis Collins. Quem é da área das ciências médicas sabe que o Francis Collins é um dos responsáveis pelo projeto Genoma no mundo. E ele era um ateu, e isso é muito interessante. Ele se converteu, escreveu vários livros, como, por exemplo, A Linguagem de Deus e tudo mais. Então, ele é um cientista brilhante, inclusive não foi liberado que ele viesse na fundação da BC2 no Brasil, ele estaria na BC2, e mostrar que ele, mesmo sendo uma pessoa extremamente intelectual, cientista, extremamente responsável por um projeto fantástico como o Projeto Genoma, ele poderia ser um cristão convicto dentro das suas convicções religiosas, participar de tudo aquilo que envolve a igreja. Então, qual é o objetivo da BC2? Tem a sua própria visão, tem o seu próprio objetivo, mas mostrar que o cientista ele é muito bem-vindo. Ele contribui muito para a questão da ciência. Na verdade, não existe antagonismo entre fé e ciência. Não, na verdade, inclusive, eu acho que é um mostrar. espaço interessante para aglutinar as pessoas que são de fé cristã, por exemplo. E eu acho muito curioso, né? Eu, por exemplo, quando eu fiz a minha graduação na Universidade Federal do Pará, você tinha o grupo da APU, da Aliança Bíblica Universitária, e tinha o Alfa e Ômega. Isso. Eu era do Alfa e Ômega. E ali você tinha, na verdade, você criava um círculo de relacionamento de cristãos no ambiente universitário. Então tinha estudos bíblicos, tinha oração, mas não tinha esse despertar para a pesquisa, para ensino, para docência. E eu acho que a ABC2, ela gera um espaço para você buscar exatamente, de um lado, desmistificar essa questão do antagonismo entre fé e ciência. É possível ser cristão, ser pesquisador, ser professor. Não existe antagonismo. Na verdade, toda a ciência ela parte de uma cosmovisão. E segundo, né, eu acho que a gente pode, a partir dali, entender que existem outras pessoas que estão, às vezes, ali com medo de se manifestar, às vezes têm receio de expressar sua fé, e você começa a criar uma rede de relacionamento. Aqui em Belém, eu já tive a oportunidade de participar da reunião de vocês, e existem pessoas de várias áreas do conhecimento. Sim, exato. A ABC2, ela tem duas frentes. A primeira, que é a tarefa educacional. Então, realmente, trazer, como eles fazem, livros, traduções, cursos, e também estimular a carreira acadêmica. Então, as pessoas ali, elas estão sendo estimuladas a entrarem de uma universidade, a fazerem pesquisa e se manterem cristãs. Perfeito. Agora, para quem está nos assistindo aqui, as pessoas estão assistindo na televisão, no podcast, e a pessoa, não conhecia esse tal de ABC2. Eu já tive a oportunidade de participar de algumas reuniões e eu achei muito legal, muito bacana. Inclusive, vocês selecionam temas, onde cada reunião uma pessoa apresenta um tema, é dado uma biografia com antecedência, a pessoa vai lá ler, debate. A pessoa está olhando lá, eu sou cristão. Eu não tenho ainda um círculo de relacionamento cristão na universidade, eu quero participar da ABC2. Como é que a pessoa faz para participar da ABC2? É bem interessante, porque o que acontece? É bom que se diga, eu, inclusive, fiz parte da fundação da ABC2 no Brasil, assinei aquela ficha onde a gente aprovou o estatuto e tudo mais. E é bem interessante, a ABC2 ela não tem uma teologia própria, no sentido assim, a gente é de uma ala teológica. Não, é um diálogo mesmo. E tem a sua própria liderança. Como a gente fala, é multidenominacional. Tem espaço para todo mundo. É exatamente o diálogo. A ABC2 tem coisas fantásticas, por exemplo, ciclos de amizade, você vai construir amizades, incentivar as pessoas a estudarem e tudo mais. Então você pode, por exemplo, ser da ABC2 e tender para uma área específica do conhecimento, ciências humanas, eu quero ciências exatas, eu quero ciências naturais, eu quero dialogar. E isso é importante porque a próprio site, o conteúdo da ABC2 vai mostrar isso. Nós temos coisas ali diversas do conhecimento. Pedi, inclusive, para nossa equipe colocar aqui o site, o endereço aqui do site, aqui para o pessoal que está nos assistindo ver aqui, entrar lá, navegar, pesquisar. Tem muito material lá no site. Inclusive, tanto é que, olha que é interessante, eu fui, por exemplo, primeiro líder da ABC2, aí foi uma outra amiga aqui em Belém, né? Em Belém, que é a Daílce, inclusive eu mando um abraço para ela foi a segunda pessoa. Aí eu queria que esse diálogo continuasse, porque eu via que era importante. Aí eu falei, Efraim, que nós temos alguns posicionamentos diferentes, por exemplo, mas ele continuou e o trabalho continuou e foi uma bênção. E agora a Rebeca é a nossa líder, e é isso, a liderança. Para que isso funcione, essa engrenagem é importante. Agora deixa eu aproveitar aqui, inclusive, né, pegando esse gancho aqui, a Rebeca está
está liderando agora a ABC2, o mandato é anual, né? Na verdade, não. A gente continua quando pode. Enquanto pode. Enquanto- Não tem um tempo. Não, Qual é a perspectiva da ABC2 agora para o ano de 2023? O que vocês estão pensando? Vai ter uma série de programações, de reuniões. Quem está querendo participar, se integrar, alguém que é aqui da região metropolitana, pô, eu quero fazer parte. Como é que eu faço para fazer parte? Tá, como fazer parte, né? Entre em contato com a gente pelas redes sociais. A gente tem Instagram, né? Temos um grupo no WhatsApp também. E é só falar, olha, tenho interesse em participar, você será muito bem-vindo. A gente quer mesmo que aquilo que a gente estuda dentro do grupo, ele possa sair, chegar a outras pessoas. e é bom que se diga que existe o grupo, mas não significa que não possa ter outros grupos. Pelo contrário, quanto mais grupo, melhor. E a gente Exatamente. pode fazer o caminho para a gente, por exemplo, quando o Efraim se tornou líder, eu passei para ele todo o meio como chegar lá. E agora está a Rebeca. Então a gente ajuda com que as pessoas montem o seu grupo da BC2 na sua igreja. O ideal é ter nas igrejas, é ter nas universidades, é ter nos municípios. Pará tem 144 municípios. Já pensou uma BC2 em cada município? Durante a pandemia, muitas pessoas de outras localidades do Pará vieram até nós para conversar. Olha, eu quero participar também, até porque a gente estava com a versão online. Hoje, nós fazemos de forma presencial. Voltamos, né, ao que era no início. E a BC2 ela sempre teve, desde a sua fundação, já que a ideia era fazer uma reaproximação dentro do Brasil entre ciência e fé cristã, de expandir para outras áreas, né? Isso acontece no ano de 2020, em plena pandemia, onde todo mundo estava parando, né? Os diretores nacionais sentaram, acharam uma ótima ideia começar a fazer grupos online com especificidades. Olha, esse grupo aqui é da ABC2, mas focado em economia, focado em psicologia, focado em filosofia. E assim, Medicina. Falou em economia, eu gostei aqui. Já. É porque o próprio site, e acho que a Rebeca vai explicar, pode explicar melhor, Rebeca, você. Olha, a gente está conversando aqui, quem está nos assistindo está vendo na tela, então não precisa ficar olhando, Ah, porque que a gente vai interessante. batendo um papo Que legal. aqui. maravilha. Então, essa imagem, ela tem como primeiro ali destaque, é o livro O Teste da Fé. Ele é a origem da ABC2, de certa forma, porque foi com o lançamento dele Olha que que bacana. as E pessoas passaram a conhecer, né? E o- Agora, quem quiser comprar esse livro, por exemplo, vai no site da Pois é, a BC2. ABC2 tem a parceria com a editora Ultimato, é só entrar lá. E também no próprio site ali a gente tem a loja da Mas o que ABC2. fala o livro? O Teste da Fé. O teste da fé é exatamente, olha, o Francis Collins, todo o teste da fé são cientistas, não são teólogos. E é bom que se diga isso. A BC2, ela não é um grupo de teologia somente. Tem cientistas que falam a respeito de Deus baseado na sua própria experiência e fé. E o teste da fé é justamente por isso. Francis Collins vai demonstrar que através da ciência ele conheceu Deus. Isso é impressionante. Porque ninguém que é da área médica vai, por exemplo, vai jamais entender ou questionar uma pessoa como Francis Collins no sentido de como cientista. Ele é um cientista brilhante. referência, né? Uma referência, é um cientista brilhante. E ele encontrou e percebeu que o próprio Deus era o grande arquiteto da ciência. E ele mostra isso daí. E os outros também falam a respeito dessa experiência em relação à ciência e descobrir na ciência a pessoa de Deus. Aliás, o que vocês estão colocando, eu fico muito feliz quando vejo, por exemplo, a ABC2 e o trabalho que vocês vêm desenvolvendo na ABC2, eu parabenizo o trabalho de vocês, porque durante muito tempo nós vivemos aquilo que a gente chama de uma dualidade. Então, assim, a minha fé eu guardo para o dia de domingo ou para o dia que eu vou na igreja, e quando eu estou numa universidade ali, eu tenho que deixar minha fé fora da universidade. Já falei sobre isso. Quando nós sabemos que nós vivemos a nossa fé 24 horas por dia. Olhando a partir de uma perspectiva mais ampla, eu creio, inclusive, que a ABC2 ela veio em resposta a anos anteriores a ela, 5 anos anteriores a ela, onde na teologia brasileira começou a se discutir o tema de cosmovisão. Perfeito. Justamente quando começou a se perceber que essa dualidade não existe, só que se fez a pergunta, se essa dualidade não existe, como aplicar a minha fé a todas as áreas do conhecimento humano? Nos meus relacionamentos,
comigo enquanto cientista, enquanto estudante, etc. E a BC2 ela surge justamente para dar essa resposta de como aplicar a fé cristã em todas as áreas do conhecimento humano científico. E eu acho muito interessante o trabalho de vocês, porque ficou claro uma coisa para mim. Nós, cristãos, abandonamos as universidades. E deixamos que outras pessoas tomassem conta da educação, do ensino, da pesquisa. E chegou a hora de nós recuperarmos o nosso espaço. É fácil? Não é fácil, é muito difícil. Hoje em dia, você inclusive se manifestar como cristão numa universidade não é fácil. Você sofre uma série de preconceitos, você sofre uma série de resistências. Inclusive há discriminação, sim, contra os cristãos nas universidades. Mas eu acho que quando você começa a levantar pessoas, como vocês citaram alguns aqui que são referências em suas áreas, você começa a mostrar que sim, não há dicotomia entre fé e cristianismo, por exemplo. E eu entendo que o trabalho da ABC2 nesse momento é formar uma nova geração de futuros pesquisadores, professores, cientistas, pessoas que vão se tornar referências na sua área, mas vão também impactar as novas gerações. Como é que vocês estão vendo isso? Na verdade, isso é ótimo, né? Porque nós estamos justamente fazendo uma contracultura, uma resistência agora que aparece, não no sentido revolucionário do termo, mas no sentido de dar uma consciência social ao cristão de que ele tem um papel social, portanto também tem um papel científico. Né? Como foi falado anteriormente, toda a ciência, qualquer assunto humano, parte de uma cosmovisão. Então, o que acontecia em grupos cristãos dentro das universidades antes do surgimento da ABC2? As pessoas estavam ali orando, claro, buscando ajuda espiritual mútua de uma comunidade que pudesse ajudá-los, mas ainda estavam naquela dualidade, não sabiam como aplicar isso às ciências, e muitas vezes isso acabava, né, eu posso até usar esse termo explicando muito bem, né, vivendo uma espécie de esquizofrenia intelectual. Porque na medida em que eram cristãos nos seus grupos particulares, até mesmo dentro das universidades, eles se submetiam a uma outra religião que fundamentava cientificamente o que eles faziam. Uma outra cosmovisão, uma outra forma de pensar de o mundo, de ver o mundo. Exatamente. E isso fazia com que elas, mesmo sem se perceber, começassem a se tornar infiéis na prática. Não existe muito isso. Sua própria existe religião. muito isso. Você vê claramente pessoas que hoje, apesar de todo o trabalho que está sendo feito de esclarecimento da cosmovisão cristã, papel de algumas entidades, de alguns institutos, você tem nível de Brasil, nos últimos 10 anos, eu acho, para cá, um ressurgimento desse debate com muita força. Leituras como Abraham Kuyper, Hermann Doiber, Francis Schaeffer, uma nova geração de teólogos também tem trabalhado muito nisso, mas ainda há muitos cristãos que ainda fazem, infelizmente, essa separação. Exatamente. E muitas vezes qual é o desafio que vocês veem nesse ponto? É bom que se diga por que associação, né? O público pode estar perguntando por que a ABC2 ela não tem uma questão de capital, no sentido assim, não foi criada para fazer recursos, não é nada disso. Quem sustenta a ABC2 hoje, depois da tempo, que ela investiu um bom tempo, são os associados, que são as pessoas que se associam, pagam uma anuidade, tem direito, por exemplo, a materiais, tem materiais gratuitos, descontos nos livros. Vamos lá, Ulisses, quem está nos assistindo, eu estou interessado, quero fazer parte, vai no site. Isso. E lá você se inscreve. Você pode entrar em contato com a gente, ou então você pode entrar em contato direto com eles. Quando você se associa, você faz parte diretamente da BC12 em todos os aspectos. Pode receber desconto nos cursos, participar dos cursos, participar da associação nacional que acontece. Você também tem todos os informativos chegando diretamente nos seus e-mails. E não só isso, quando você cria um grupo, a BC12 tem isso muito importante, ela te dá todo o suporte. Você tem contato com todos eles te mandam o conteúdo, eles ajudam você, eles te ajudam a montar os grupos, tudo que você possa pensar. A BC2 tem uma equipe muito interessante por trás. E, como eu falei, tem muita gente envolvida. O próprio Alistair, o Alistair McGrath estava lá, fez vídeo falando, ele faz parte, ele é um conteudista, escreve. Então, a BC2 ela chegou para ficar. Eu penso que ela é muito, muito interessante nesse sentido, que as pessoas podem fazer parte e contribuir muito também, inclusive escrevendo. A BC2 tem vários temas em todas as áreas do conhecimento, com muitos artigos publicados, diversos artigos
em todas as áreas do conhecimento no site. A pessoa pode ir lá, tem um conteúdo lá que ele pode explorar e isso é para o grupo dele. Inclusive, ele pode escrever. Isso é outra uma coisa interessante. Eu quero escrever. Pode gerar conteúdo? Pode. Eu sou cristão, Pode gerar. Eu gosto de escrever, pesquiso tal tema, e a pessoa pode mandar um artigo, pode publicar um livro. Pode, porque, por exemplo, eu posso pegar o teu próprio exemplo, Eduardo, é muito interessante. Você é economista, você não é teólogo, mas aí pode dizer assim, para a ABC2 faz uma pergunta, que é assim, mas me diz uma coisa, economista também crê? Aí tu vai dizer, creio, então você é útil pra gente, você é muito importante, porque a ideia da ABC2 é isso, os cientistas, os economistas, os administradores, os físicos, químicos, matemáticos, eles creem também. Isso é muito interessante. E também, ainda que você não seja da área da científica, né, da ciência, isso não significa que você não pode participar da ABC2, porque, como eu disse, tem a área da carreira acadêmica e também da tarefa educacional. Ou seja, a ABC2 também tem um interesse em fazer com que as pessoas possam contemplar a Deus pela ciência também. Ou seja, é uma relação harmônica entre Deus, o ser humano e a natureza. E justamente pegando esse gancho de Deus, ser humano e a natureza, falando dos desafios que nós temos para essa nossa geração, a ABC2 ela vem fechando uma lacuna muito importante, né? Um curso que eles lançaram, inclusive nessa época da pandemia, que foi a primeira turma de pós-graduação, que é o Deus, Cosmos e a Natureza. Olha que legal. E a humanidade, melhor dizendo. Deus, Cosmos e a humanidade. Onde nesse curso de pós-graduação... Para qualquer área do conhecimento ou focado em alguma área? Não, pós-graduação livre, né? Lato sensu, para quem quer que quisesse fazer. E dentro desse curso eles deram toda uma programação sobre a história do relacionamento entre ciência e religião. Que bacana, sobre hein? antropologia, né? Todas as áreas ali das ciências humanas correlacionadas para poder demonstrar no final que não só não é incompatível esse relacionamento, como ele é muito proveitoso. E é justamente nessa esteira em que a ciência caminha para uma progressão científica, tecnológica e assim por diante. Agora deixa eu aproveitar e pegar aqui o exemplo da Rebeca. Pegar o exemplo da Rebeca. Rebeca é formada em biologia, hoje é mestranda na Universidade Federal do Pará, faz mestrado em neurociência e comportamento. Que bacana, né? Sim. É uma menina inteligente demais. Agora, pergunta, Rebeca. De que forma a tua participação na ABC2 te ajudou na tua caminhada acadêmica e ao mesmo tempo em sustentar a tua crença, a tua fé? Exatamente nessa questão de contemplação. Então, por muitas vezes, durante a academia, eu me senti muito sozinha, né? Então, não tinha com quem conversar ali dentro. Era muito isolado. Aqui é ciência, e talvez na igreja somente teologia, somente religião. Então a ABC2 ela ajuda a integrar os dois lados, a conversar. Então enquanto eu estava aqui na academia, lá no grupo de WhatsApp, nas reuniões, a gente estava conversando sobre outros assuntos que muitas vezes eu não ia conseguir encontrar em nenhum desses dois campos. Mas a ABC2 ela pode levar para esses dois campos esses assuntos também. Que bacana. E é interessante que a BC2, como eu falei, ela não tem uma teologia, no sentido assim, ela não defende nenhum ponto teológico específico dentro do campo teológico. Mas ela Ou seja, você tem tradicional, renovado, calvinista, arminiano, exatamente. e por aí E vai. mesmo dentro da ciência. Né? E é interessante dizer isso, porque às vezes o Tem pessoal... católico também na ABC2? Tem. E é isso que é interessante, porque assim, o que acontece? A BC2, ela tem o seu estatuto, toda a sua formação, e ela tem os seus princípios cristãos. E o lema da BC2 é no Salmo, que eu acho que o público está... que é o Salmo 111:2, que diz: grandes são as obras do Senhor, dignos de estudo para quem as ama. Então, esse é o moto textual bíblico da ABC2. Então, assim, ela quer dizer o seguinte, que Deus pode ser descoberto por meio das Escrituras, mas que a ciência revela esse Deus. E que nós podemos estudar, conversar, e através do diálogo, inclusive, a gente se descobrir, a nossa crescer e tudo mais. Porque também gera um aspecto de comunhão. Porque a BC2, como eu falei, a Mackenzie, ela recebeu a fundação em 2016, o início, e estava lá Mauro Master, Luiz Saião,
Felipe Pontes, todo o grupo da presbiteriana, dos batistas, de outras de outros grupos de fé também. Então, a BC12 ela é muito interessante nesse sentido também. Para que não se diga que não há nenhum tipo de fundamento, de tratado de pacto, né, que a BC2 subscreve, né, nós temos o Pacto de Lausanne, né, que justamente foi subscrito pela BC2, e é um pacto que corrobora justamente com tudo que o Ulicélio Pois acabou mas de para dizer. quem está nos assistindo, fala um pouco mais do Pacto de Lausanne. Pacto de Lausanne, né, quando você vai vendo que eles creem, falando sobre os princípios bíblicos, falando sobre qual é a autoridade da Escritura Sagrada, que eles acreditam na autoridade da Escritura, falando sobre Cristo e tantas outras coisas, você vai ver em todos os pontos que o que eles dizem nós aceitamos todas as pessoas que são cristãs e que acreditam nos princípios cristãos, mas sem nos apegarmos especificamente a uma ala da teologia, né? Nós vamos abraçar todos vocês que acreditam na ortodoxia cristã, que corrobora com estes princípios aqui. Que Cristo é Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, esses princípios basilares da fé cristã. Deixa eu pegar um ponto que eu considero importante para a nossa conversa aqui. O que a gente observa hoje, inclusive tem algumas pesquisas com indicadores, com dados, que muitos cristãos, quando chegam numa universidade, acabam de alguma forma se afastando da sua fé, da sua crença, porque é um choque de cosmovisão. E isso se explica por vários motivos. Primeiro, por falta de referências, ou falta de um grupo companheiro do bem. Por exemplo, uma associação brasileira de cristãos na ciência, a pessoa não se integra em nenhum grupo de cristãos e acaba se sentindo sozinho, de alguma forma é influenciado ali dentro. Mas eu acho também que a igreja brasileira, e eu falo todas as denominações, ainda não criou uma estratégia de preparar os seus adolescentes para chegar no ambiente universitário. Nas igrejas a gente fala muito, por exemplo, de escola bíblica dominical. A gente estuda muito teologia. Mas, por exemplo, a gente não fala de cosmovisão, a gente não fala de filosofia cristã, a gente não fala de que fé e ciência podem caminhar juntos. Existe alguma estratégia da ABC2 para os pré-universitários? Por exemplo, vamos supor, tem algum pré-universitário que está assistindo. O pré-universitário pode participar da ABC2 também? Eu sou aluno do segundo grau, do ensino médio. Eu posso participar da ABC2? Com certeza. Justamente dentro daquele aspecto que a Rebeca falou, em que a ABC2 também atua como um polo educacional. Então, todas as pessoas que queiram e tenham interesse de saber, olha, é interessante essa coisa sobre a relação entre a ciência e a fé, podem fazer parte dos grupos da ABC2 e podem, inclusive, se quiserem, levar para as suas igrejas, porque, como nós sabemos que a igreja já tem muitas demandas, né, muitas responsabilidades, às vezes não dá para que ela dê conta de abarcar todas as coisas que relacionam-se então, com a teologia. Um líder, um pastor que queira levar um grupo lá, vocês estão abertos a isso? Sim, nós já fomos em algumas igrejas. Já fomos em diversas igrejas que nos convidaram. Nós fomos lá, fizemos reuniões, nós conversamos sobre diversos temas. Porque a BC2 tem uma outra coisa importante, que nesse ciclo de amizades de várias pessoas do conhecimento, por exemplo, eu não entendo nada de economia. Então, poxa, e por que não chamar o Eduardo, que entende de economia? Ele é da BC2, ele faz parte da BC2, e a gente conversar sobre economia na igreja? Eu não entendo nada de neurociência. Aliás, isso é muito curioso, né? Porque, olha só, Sim. pra você ter uma ideia, eu vou falar uma experiência própria minha. Eu sou professor da universidade, tenho graduação, mestrado, doutorado, mas eu fui entender que a Bíblia fala de economia há pouco tempo atrás. Quer dizer, passei minha trajetória acadêmica inteira, graduação, mestrado, doutorado, e eu sempre coloquei o seguinte, olha, exatamente aquilo, a minha fé eu guardo para a igreja, e eu nunca tinha lido a Bíblia com uma perspectiva da economia, do governo, da política, e eu descobri depois, através do contato que eu tive com Cosmovisão Bíblica, que a Bíblia é muito mais do que um manual de fé e conduta individual. Sim. A Bíblia tem ensinamentos em todas as áreas do conhecimento. E a Escritura não é somente um manual de fé e conduta individual, como também conduta social, conduta política, Sim. conduta econômica e assim por diante. O que foi dito aqui pelo senhor sobre falta de referências
E eu acho que hoje os cristãos deveriam ver a universidade como um campo de batalha. Exatamente. Vocês que são pais, que podem estar com a gente assistindo, vocês não devem encarar a universidade como um lugar onde você está levando seu filho cristão para aprender. Claro, ele está indo para se formar, ele está indo para poder garantir um futuro melhor, mas ele está indo também para defender uma visão que ele já deveria ter aprendido em casa, na igreja, com associações como a ABC2, a como defender essa fé dentro da universidade, Inclusive, que é um campo de experimentação. Inclusive com acesso a leituras, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu li um livro, uns 2, 3 anos atrás, que eu fiquei me perguntando por que nunca ninguém havia me recomendado esse livro antes, que era o da Nancy Pierce, É Verdade Absoluta, que é um livro fantástico onde ela narra primeiro uma crise que ela teve quando estudante de filosofia que chegou lá na universidade e começou a ter um choque de valores, e ela começa a trabalhar justamente a perspectiva de uma filosofia cristã. E ela começou a produzir material sobre isso. E quando eu li esse livro, Verdade Absoluta, tem um outro livro dela também, Em Busca da Verdade, também, que são duas literaturas que, se os nossos jovens tivessem acesso a essa literatura, ou lessem essa literatura antes de entrar numa universidade, certamente eles teriam uma maturidade filosófica, teológica, espiritual, muito maior, para fazer um enfrentamento a esse ambiente que é, sim, Efraim, ele é muito adverso ao cristão. Parece que nós estamos indo para um campo de batalha, nós estamos indo, porque o apóstolo Paulo fala, né? Nossa luta não é contra a carne ou sangue. E nós como cristãos, nós sabemos que existe sim uma disputa cultural, existe um choque cultural, existe um choque de cosmovisão. E se nós não tivermos conhecimento, se nós não tivermos preparo, nós vamos entrar em desvantagens. E aí existe uma covardia muito grande no ambiente universitário. Qual é a covardia? Eu vou passar a palavra para vocês. Você pega um jovem de 17, 18 anos, com pouca leitura, com pouca maturidade, e você coloca numa sala de aula, muitas vezes com um professor que tem uma vivência muito grande, que tem uma maturidade muito grande, que tem seu mestrado, seu doutorado. Como é que esse jovem vai fazer o enfrentamento? É muito difícil. E se é difícil para um jovem cristão fazer esse enfrentamento, é ainda mais difícil para aquele que não é cristão. Então, a gente cria uma dependência de que a ABC2 hoje, ela está prestando um serviço de falar para outras pessoas que a ciência também é para a glória de Deus. Só que quem tem que dizer isso para o mundo é a igreja. Mas fala mais um pouco sobre isso. A ciência é para a glória de Deus. Eu quero te ouvir mais sobre isso. Bom, a gente tem lá em Romanos, né, aquele versículo que diz que a glória de Deus, ela está manifesta na própria natureza, na própria criação, o poder de Deus. Ele vai levar também para a questão de que isso faz das pessoas inexcusáveis, mas também faz que as pessoas tenham consciência que exista um Deus. E a partir disso a gente pode perceber que há uma ordem na criação, há uma intenção na criação e que nós fazemos parte disso. E principalmente que nós não fomos abandonados por Deus e que sim podemos ter um relacionamento com Ele. Aliás, é uma coisa muito engraçada. Eu quero pegar esse gancho porque nós somos criacionistas. Sim. Como cristãos, nós somos criacionistas. Nós acreditamos que há um Deus soberano, há um Deus que criou céu e terra, nos criou, nós somos criação de Deus. E quando você chega numa universidade, por exemplo, a primeira coisa que dizem, isso é mito, isso é fantasia. Ciência tem que partir de uma perspectiva evolucionista. Como é que vocês enxergam isso? A ABC2, ela é diferente de outras instituições que tentam relacionar fé e ciência, porque ela não fecha um tema, né? Então, ela se vê, como eu falei, uma embaixada, um fórum aberto para discussões. Então, ela permite que as pessoas que tenham a sua consciência, os seus estudos, elas possam falar livremente e que essas discordâncias eventuais que possam acontecer, isso leve a produções e crescimento. Então, ela em temas controversos, ela não se detém como a juiz, né? O árbitro, né? Na verdade. Exato. Mas é interessante que a ABC2, ela faz... Qual é o trabalho que ela presta? É que como ela abraça este mundo acadêmico, por assim dizer, com várias divergências,
nessa exposição das várias divergências, a gente se descobre, poxa, eu defendia tal ponto, mas ouvindo aquela pessoa, aquele irmão, sem levar em consideração a questão de título, isso aí, mas pela própria, o próprio Exposição. Deus falando através daquela pessoa, e a pessoa diz, poxa, eu estava equivocado tanto tempo defendendo. Então, a BC2, ela tem esse propósito, que é justamente para que as pessoas possam ser ouvidas. Porque o que é o grande problema, eu penso, de um cristão, muitas das vezes? É que ele quer impor a fé na vida das pessoas como sendo a fé e sendo, no sentido assim, impor pelas suas próprias forças. Pelos seus próprios... Querer ganhar as pessoas... E às vezes o evangelho não é isso. O convencimento é pelo Espírito é Santo. pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo usa quem ele quer, da maneira que ele quer, no tempo que ele quer, da forma que ele quer. Então, muitas das vezes, na próprio diálogo, a pessoa se sente até honrado e feliz, porque a BC2 dá esse espaço para ela ouvir. Poxa, eu tenho uma dúvida. Eu sempre ouvi sobre evolução. A BC2, tá, e o que você ouviu sobre evolução? Tal coisa? A BC2 diz, mas olha, temos também quem fala sobre a criação. É mesmo, como é a criação? E lá a pessoa se ouve, a pessoa se descobre. E esse é o X da questão. Um exemplo concreto disso é o livro Origens, né? Ou As Origens, né? 4 visões cristãs sobre a criação, onde você tem 4 autores renomados internacionalmente falando sobre 4 perspectivas diferentes sobre o Gênesis. De quem que é esse livro? Da ABC2. Da ABC2. Então, que a pessoa, tô assistindo esse podcast, tô assistindo esse programa, me interessei sobre isso. Vai lá no site da ABC2, você pode achar esse livro As Origens. Aí, se a pessoa se interessar, gostar, ler e quiser tirar mais dúvidas, procura a ABC2 aqui em Belém. E se torne um membro associado. Fortaleça, né? A ABC2. Né? Isso, e leve, né? Como eu falei, a ABC2 ela tem conteúdos, ela produz conteúdo, e quem é associado, inclusive, tem série de vantagens, de desconto, porque a ABC2 ela tem uma parceria com a Ultimato, onde ela produz todo o conteúdo pela Ultimato, por causa do que o Efraim já falou sobre parte de Lausanne. A Ultimato ela publica bastante material sobre isso. Então, a ABC2 tem essa... E a ABC2 também lança outros livros em parceria com a Thomas Nelson Brasil. Né? Você pode estar pesquisando também, entrando na internet. Tem livros muito interessantes de variadas áreas. Então, você percebe que a cada ano, pela graça de Deus, a ABC2 está E não expandindo só livros, também vídeos no conhecimentos. YouTube, Vídeos, podcast. Tem o YouTube da ABC2? Tem. A pessoa vai lá, digita Cristão no na YouTube, Ciência. Cristão na Ciência. Isso. Que bacana, Ó, que legal. Tá aí, ó. O público está vendo agora nossas redes sociais aqui de Belém. E é bom lembrar que, por exemplo, a ABC2 fez um projeto muito fantástico, que o público pode pesquisar sobre um dicionário científico e teológico. Fantástico. É uma Dicionário obra... Cristãos na Ciência. Dicionário Olha que cristão na E ciência. onde é que se acha esse dicionário? Também no site da No ABC2. No site também, por exemplo, aqui em Belém, a Benção Livros tinha recentemente 2 desses dicionários. Não sei se ainda está disponível, porque é um dicionário muito interessante. Ele é bastante robusto e tem muito conteúdo. Não sei se ainda está disponível, mas a pessoa pode encontrar na internet, no site da BC2. Agora uma pergunta para vocês. Vamos lá, a pessoa está assistindo, está empolgada, quero participar. Como é que está a programação para 2023? O que vocês estão pensando? Quais são os projetos? Quais são as ações? Bom, a gente vai ter a nossa última reunião desse semestre, né? Agora em 2022. Isso. 2022, já tem data, 19/11, tá aí, Cooperar com Seus Iguais. A gente está trazendo esse livro, que é A Vida Intelectual, do padre Dessert Langes. E isso, para trazer essa ideia da importância do estudo, né? A Alze, que ela é co-líder junto comigo, a Alzilene. Oi, Alze. E a gente tem pensado muito em aproximar as pessoas que também estão dentro do ensino médio, para que elas possam conversar também sobre ciência e fé. E também aproximar as pessoas do estudo. Olha, bacana, esse projeto do ensino médio é fundamental. Sim, com certeza. E a ideia é manter esse ciclo de debates. Vocês pretendem fazer algum evento mais forte ano que vem? É bom lembrar que, por exemplo, os líderes, eles são apenas os articuladores, mas por trás tem pessoas que, principalmente aqui na BC2 Belém, que ajudam muito. Na verdade, elas são as pessoas que fazem a BC2 acontecer. É o que a Rebeca falou, a Alzilene, são pessoas que estão desde o início. Nós temos grandes outras pessoas que estão... uma boa ali, né? Que participa, animada. O Jonathan, nós temos o Jonas, nós temos o Álvaro, que são pessoas que estão ali
são pessoas que ajudam a pensar a BC2. Porque a BC2 é aquilo. Não é a minha ideia, não é meu ponto de vista e coloco para o povo estudar, não. A E gente pelo que eu conversa. percebi, na verdade, virou uma grande confraria a BC2. né? Exato. Sim. A gente tem que foi a líder depois do Unicélio, a Daílce, e ela dizia assim: a gente tá tudo num local, ninguém se conhece, mas quando fala que é da BC2, todo mundo parece que já virou melhor amigo. É bom que a gente já foi, por exemplo, a gente já se reuniu para lanchar, para passear, Pra jogar boliche. para jogar boliche. Gente, isso é fantástico, porque o jovem, quando entra na universidade, eu volto a dizer, o jovem precisa de um grupo companheiro do bem, de pessoas que tenham os seus mesmos valores, que possam realmente fazer com que você não só mantenha a sua fé, mas que você cresça também espiritualmente, e você entenda que não há divisão entre fé e ciência. Exatamente. E eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho realmente digno de elogios, de menção, e tomara que cresça. Amém. Porque nós precisamos realmente, como cristãos, entender que nós somos chamados e vocacionados para impactar e transformar a nossa sociedade. Existe um mandato cultural que nos é dado. Esse mandato cultural significa que nós precisamos ocupar todos os espaços. Desde a faculdade de teologia, desde o curso universitário, desde uma área empresarial e por aí. Mas isso só vai acontecer quando nós realmente fizermos essa ponte entre fé e ciência. Ou seja, conhecimento, ele não é inimigo da ciência, muito pelo contrário. E quanto mais a gente estuda, pesquisa, a gente consegue ter capacidade também de se tornar também importantes formadores de opinião, pessoas que vão também impactar e transformar a mente da nossa sociedade. O Brasil precisa de uma nova geração de líderes. Eu tenho certeza que a Academia Brasileira de Cristãos na Ciência surgiu como voz profética nessa nação, para impactar também as nossas universidades. Bom, estamos chegando quase que ao final do programa, mas eu quero voltar a um ponto aqui. Primeiro, tem gente que está nos assistindo, eu quero me unir a esse pessoal, eu quero me tornar membro da BC2. Qual é o site, qual é o Instagram, qual é o grupo de WhatsApp que participa? Como é que faz para participar? A BC2 Belém, o subtraço Pará, é o nosso Instagram. A BC2 Belém, underline. Isso, underline Pará. Pará. Eu gostei do subtraço, né? Vamos portuguesar aqui. Gostei, muito bom. Ok. E a gente tem os canais, tem a BC2 Nacional tem várias outras plataformas, mas eu coloquei aqui as principais, que é o canal do YouTube, o Instagram, o próprio site, que tem a loja também, e tem outros materiais, como cursos, a Academic, né? Então, tem muito material. Tem a Academia ABC2, né? Digamos, você veio, se interessou pela ABC2, hoje você é membro associado, mas você quer dar um passo além, você tem a Academia ABC2. E o que a pessoa encontra na Academia BC2? Na Academia ABC2 você encontra esse curso que nós falamos anteriormente, né? Deus, Humanidade, Cosmos e Humanidade. Mas ele é uma especialização. Só que, apesar de ser uma pós-graduação, as pessoas que também quiserem fazer de forma livre, ele fica como sendo um curso livre. Me tira uma dúvida, por exemplo. Você falou que teve uma especialização. Ele é um curso presencial, gravado? Não, online. Então as aulas estão gravadas lá? Estão gravadas e você tem uma reunião mensal com o orientador daquela disciplina. Né? E aí que você vai ter uma espécie de apresentação, né? Cada orientador define como é que vai avaliar a sua turma, disciplina a disciplina. Então tem vários cursos livres ali, você pode ir embora e se aprofundar. Repete a plataforma para quem está nos assistindo. É a Academia ABC2, né? Você também consegue achar essa informação no site deles. Eu não sei como é, porque assim, a BC2, ela, como eu falei, ela é um grupo de pessoas, não é um grupo de uma pessoa. Não sei, a Rebeca pode explicar melhor como hoje faz para você entrar no nosso grupo. Por quê? Porque a ideia não é a gente ter um grupo hegemônico para a gente abraçar o Pará todo. Quanto mais grupo pensando nesse diálogo, melhor. Então, assim, hoje, no nosso grupo, talvez, não sei como é que tá, porque a nossa líder hoje é a Rebeca, mas ela pode explicar como fazer parte do nosso grupo. O que eu sei que a gente pode ajudar a montar outros grupos, porque a própria BC2 faz isso. Vamos lá, esse nossa conversa está chegando a 50 municípios no Pará. Então está chegando, por exemplo, a
Castanhal, está chegando a Capanema, está chegando a Breves, está chegando a Paragominas, está chegando a Tucuruí. São municípios que têm universidade, certamente tem cristãos na universidade, e a pessoa está lá assistindo. Pô, eu quero montar um grupo da ABC2. Vocês dão orientações para isso? Exato. Por exemplo, tem o caso da Pamela, que eu conheci ela na CRU, que é a Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, antigo Alfa e Ômega, que ela já conhecia a ABC2, mas ela era de Química. Então, ela não se sentia tanto dentro da área dela, que era mais filosofia, teologia, no grupo que ela conhecia. Então, ela mandou um e-mail para Nacional, pedindo para criar um grupo de ciências naturais temático. E aí, esse grupo é todo online e pode participar qualquer pessoa. Então, também quem quiser fazer isso aqui no Pará, para chegar em locais que você não pode estar aqui em Belém, a Baitetuba, Salinas, que tem outros polos também de universidades, Sim. você pode também estar fazendo isso. Sim, e é interessante que também pessoas, por exemplo, que saem do nosso meio, por exemplo, teve uma aluna, uma colega nossa, que ela foi estudar, foi mestrado no Rio Grande do Norte, e ela era do nosso meio, né? Foi para lá e nós conseguimos fazer a ponte para ela continuar fazendo parte do grupo de lá. Então a gente tem essa questão, porque hoje, por exemplo, a BC2, por ela ser nacional, então nós temos contato com todos os líderes, se fosse possível, do Brasil. A gente sabe onde está funcionando cada grupo. A BC2 ela tem toda a sua questão estratégica, onde está funcionando cada grupo. E isso é muito interessante. E quanto mais grupo, então, e a pessoa entrar em contato, a gente dá todo esse caminho, a gente ajuda. Exatamente. Mas se quiser, mas eu estou em Belém, eu quero fazer parte do grupo de vocês. Aí já tem, conversando com a nossa líder, a Rebeca, que está aqui, ela que dá esse feedback aí para a pessoa. É o caminho que eu recomendo é que entre nas mídias sociais, né? Porque lá vocês Isso. colocam, vai ter reunião tal dia, tal Exato. tema. Então, vai pelo Instagram, Pode ir lá no vai... direct. As reuniões são abertas, quem Isso. quiser participar, só Isso. falar. Muito bem, pessoal. Nós estamos chegando ali, infelizmente, ao final da nossa conversa, do nosso bate-papo, mas foi uma alegria enorme. Primeiro, recebê-los aqui. Eu quero parabenizar realmente pelo projeto. Eu conheço o projeto de vocês, já estive em algumas reuniões, e realmente eu vejo que há um chamado, há um propósito na vida de vocês aqui. Vocês estão sendo levantados realmente para impactar vidas. E ao impactar vidas, impactar a nossa sociedade, as nossas universidades, e que realmente você que está nos assistindo, quero participar, vai na mídia social, entre em contato, vai lá, aparece, porque o pessoal, vou falar para vocês, é um pessoal muito bacana, muito receptivo. Vocês vão participar de uma reunião pela primeira vez, vai parecer que você já conhece o pessoal há muito tempo, porque o pessoal realmente é um pessoal muito acolhedor. E eu quero fazer um pedido para vocês antes de terminar. Que a gente possa voltar aqui. Que vocês possam trazer temas que a gente possa discutir, que a gente possa aprofundar, que a gente possa mostrar que é possível sim ser cristão. É possível sim exercer a fé. E que fé e ciência, de forma nenhuma, são antagônicos. Se a gente tivesse talvez um outro tema, a gente poderia falar que inclusive as universidades nasceram em função da atuação da igreja e do cristianismo. Obrigado, Efraim. Obrigado, Licélio. Obrigado, Rebeca. Que o Senhor Jesus abençoe vocês tremendamente e que Deus também te abençoe. Muito obrigado e até o próximo Versão Cristã.